que, para além de toda essa questão do serviço, da empreendedoria, como se colocou inicialmente, isso também é um processo de serviços essenciais, né, como acesso a um posto de saúde, matricular na creche, como a gente já trabalhou. E acho que, como a gente colocou, isso tem um diálogo importantíssimo no aspecto dessa diálogo que a gente quer fazer, que a gente debate muito sobre a perspectiva da ocupação urbana, né, desse diálogo com os territórios, né, de como a gente consegue, tem gente que já está nesse território há anos, né, e, enfim, e como é que a gente consegue chegar lá, né, como é que o Estado consegue chegar lá de forma a prestar serviço, né, porque na maioria das vezes esses territórios, esses serviços não chegam, né, em serviços essenciais, mas a gente vê que durante anos chegou um outro Estado, né? Um Estado depressor, um Estado que mais cadiriza esses territórios. E é importante também saber que nesse laço constrói resistência, se constrói cultura, tem toda a história com o povo, né? Que ocupa esses lugares e que precisam ser respeitados, precisam ser tratados como cidadãos, né? E cidadãs. Então, é importantíssimo é, esse projeto que vocês estão trabalhando, assim como o projeto do Periferia Viva, que traz todo esse processo, né, de reurbanização, enfim, nessas periferias. Então, eu queria aproveitar também para você já tentar se apontar qual foi um dos obstáculos que vocês encontraram, qual foram as dificuldades. E com isso aí, também tu já ia apontando ter esses limites, né, quais limites também que estão estabelecidos nisso, e ao mesmo tempo apontar assim, o que você avalia que a gente pode concluir, não é, com esse trabalho que vocês estão desenvolvendo sobre a importância, né, sobre o que isso representa para a população periférica. Perfeito, Tiago. Acho que primeiro falando sobre os limites, né? Acho que a gente tem, existe um desejo e uma vontade da comunidade dos territórios de periferia de ter acesso à entrega porta a porta, né? As pessoas querem fazer suas compras e querem receber. E isso é um processo que também demanda um fortalecimento dessa instituição pública, que é os Correios, para que a gente consiga ter uma ampliação ainda maior do que a meta desse acordo de cooperação está prevista. Um outro desafio é o cepeamento por rua, porque além da necessidade de um processo de autonomia dos territórios para definição de nome de rua, a gente precisa da colaboração dos municípios para que eles e dos territórios para que eles enviem para a gente os nomes das ruas e o percurso que essa rua faz, né? Onde ela começa e onde ela termina. Basicamente é isso que a gente precisa para conseguir gerar o CEP por rua. Mas isso demanda equipe de campo, demanda também interesse da gestão municipal para que a gente acelere o processo, né, de cepeamento por rua e aí sim a gente conseguir pautar as entregas porta a porta, né? Então existe um desafio no avanço do cepeamento por rua, mas a gente tem conseguido avançar, né? A gente já cepeou mais de 700 ruas desde que o programa começou, e isso deve acelerar, porque a gente, além de estar fazendo as parcerias com os municípios que foram selecionados no programa, a gente também tem olhado para as outras políticas que a gente desenvolve. Então, por exemplo, os processos de regularização fundiária, que já faz esse levantamento, que já existe esse levantamento, a gente tem dialogado para que isso seja disponibilizado para que a gente acelere em massa esse processo de cepeamento por rua. Então, é um desafio. Ao mesmo tempo que a gente também tem ganhos, né? Recentemente, a nossa equipe foi procurada pela equipe da Cruz Vermelha, do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Eles procuraram a gente para relatar que duas comunidades lá em Campo Grande tiveram um surto de raiva humana. E tinham dois territórios que não eram cobertos pelo atendimento de saúde. E a própria Secretaria de Saúde e o próprio trabalho que a Cruz Vermelha desenvolve, eles estavam tendo dificuldade de identificar onde era o foco, né? De onde estava vindo esse surto.
E quando eles descobriram que o programa do CEP para Todos já tinha gerado o CEP lá, essas duas comunidades passaram a ser atendidas pela Unidade Básica de Saúde e, pela primeira vez, passaram a ter o atendimento do serviço social, da assistente social, que vai lá na porta, né, e que atende essas pessoas. E esse processo pôde, de forma mais ampliada e mais completa, ser controlado, né? Então, acho que isso é um exemplo muito direto do benefício que traz esse reconhecimento do endereço, né, da existência desses territórios. O programa CEP para Todos, ele dialoga diretamente com uma perspectiva que é a luta contra a invisibilidade das periferias no Brasil. E acho que tem uma frase, que é inclusive do Guilherme Simões, que diz que a periferia veio para ficar, né? Então, acho que é importante, né, reforçar isso. Não, é fundamental esse olhar, primeiro porque é importante que a sociedade entenda que acabou esse tempo de criminalização da periferia e do povo periférico. É o povo periférico, é a classe trabalhadora que mora nas periferias, que constrói e que sustenta esse país historicamente. E que, durante todos esses anos, desde o primeiro golpe que a gente teve lá em 1500, que as periferias vêm se organizando e vêm dando soluções para muitas questões que, historicamente, o Estado brasileiro, a partir de um projeto intencional, deixou de lado esse cuidado, né, com esses territórios. Então, primeiro é importante que a gente chegue nesses territórios com muito respeito pelo que é desenvolvido lá e com um olhar e uma escuta atenta, né? A gente tem, por exemplo, a política pública das cozinhas solidárias, né? Que virou, na verdade, política pública nacional nessa gestão do presidente Lula, mas que não foi uma criação do governo. Na pandemia, quando a fome estava apertando nos territórios, quem chegou junto de verdade foram os movimentos populares, foram os movimentos organizados. Então, entender que essas soluções que são dadas têm possibilidade de se escalar e de se transformar numa política pública, como é o caso das cozinhas solidárias, para a gente é fundamental. Quando a gente cria nos nossos programas e nas revisões que a gente fez dos programas a obrigatoriedade e condições para que os municípios, por exemplo, desenvolvam processos de participação dentro das obras de urbanização de favelas ou dentro das obras de contenção de encosta, não é porque a gente entende que a lei diz que tem que ter participação. Não é à toa. É porque a gente entende que a gente só consegue ter efetividade nas políticas públicas se a gente não só escuta, mas considera o que as pessoas que vivem nesses territórios têm para colocar. Então, o Prêmio Periferia Viva é uma forma da gente também identificar essas iniciativas que são exitosas, tanto das iniciativas populares, quanto do poder público também. O que é que está sendo feito nas prefeituras, nos governos estaduais, para os territórios de periferia que merecem ser exemplos para o Brasil. Né? Então, eu acho que a gente tem construído uma série de frentes de trabalho dentro da secretaria para levar a infraestrutura, que é a nossa responsabilidade principal, mas também para desenvolver e fomentar essas potencialidades que existem nas periferias. A gente lançou recentemente a plataforma Nós Periféricos, que fica dentro do mapa das periferias. Lá a gente divulga editais, a gente dá cursos de formações, enfim, diversas informações e processos de fomento mesmo, para desenvolver lideranças e coletivos e organizações que atuam nesses territórios. Eu queria, antes de mais nada, agradecer, Luana, tua disponibilidade, né? Enfim, tá trabalhando, hoje está um pouco fora de Recife, trabalhando lá em Brasília, mas aproveitou a agenda aqui para vir conversar com a gente e agradecer muito a tua participação. Dizer que é uma satisfação enorme, né? Você assim, se disponibilizar a estar aqui com a gente, principalmente agora nesse retorno, que a gente está com um novo formato, testando novas possibilidades aqui no lado de Lombardo. Eu queria que tu deixasse aí um recado, se você pudesse deixar um recado aí,
dessa ideia, dessa importância, dessa luta pelo território, se pudesse deixar um recado para a galera aí, e também já se despedir, pode ficar à vontade. Muito massa. Não, acho que o recado que eu deixo é, é um pedido, na verdade, de que o povo periférico, a juventude periférica, não se conforme de forma nenhuma com esse processo de invisibilização que, historicamente, a sociedade e o Estado coloca para as nossas vidas e para os nossos territórios, né? Eu cresci com muito orgulho no território de periferia, me organizei com muito orgulho no movimento social, e se não fosse essa organização dos movimentos comunitários do território que eu cresci, dos meus companheiros, das minhas companheiras de luta, talvez eu não estivesse aqui hoje conversando com você, né, ocupando um espaço de gestão dentro do governo federal. Então, é muito mais uma fala de esperança, de reforçar que tudo que a gente conquistou para o nosso povo e conquista para o nosso povo é fruto de muita organização e de muita luta, né? Nada é dado de graça. O espaço da Secretaria Nacional de Periferias foi criado a partir da incidência e do pedido, né, dos movimentos de moradia, dos movimentos de periferia para o presidente Lula, e foi um pedido acatado. Então, que a gente possa avançar para que as periferias e o povo preto seja cada vez mais prioridade. E isso só se faz com lastro social, com o povo organizado. E acho que é isso. Que a nossa mobilização social ela possa tornar política de Estado, não só de governo, né? Exato. Dependendo se você tem uma mudança, basta. A gente já viu o episódio, como você citou, do Minha Casa Minha Vida, que chegou um outro governo e tinha ojeriza a população periférica, a população pobre, né, e destruiu esse programa. Então é importante que a gente lute para que esses programas de combate à desigualdade que se tornem cada vez mais efetivos, né? E que entender também que essas conquistas elas não são um favor, né? Então o direito é um favor, é um direito, né? Não é de forma alguma é uma concessão, é uma conquista. Então que essas conquistas, esses direitos, eles possam continuar sendo garantidos. Mas isso só vai se dar com a gente organizado, com a periferia organizada, com o povo em luta, que é o povo pelo povo, no fim das contas. E vamos lá, é nós por nós, vamos se organizar. E é isso. Valeu, Luana. Ei, obrigada, viu? Obrigada aí pelo convite, obrigada para quem acompanhou até agora. Vamos aproveitar também para agradecer toda a equipe do Aquilombá, agradecer o Serginho, agradecer a Casey, a Denise, a expansão audiovisual, né, do Estúdio de Expansão Audiovisual, que vem contribuindo com essa construção do novo formato do Aquilombá. Aproveitar para pedir que vocês seguirem aí a gente nas redes sociais, Série Luana. E aí, Luana, qual são as redes sociais para seguir? A rede social é Luana Alves _PE. É meu Instagram. E dá para acompanhar também o trabalho da secretaria através do Mapa das Periferias. Então, bota aí, dá o Google, Mapa das Periferias, que vocês vão acompanhar tanto os materiais que a gente desenvolve, materiais educativos, quanto acessar tudo isso que eu falei de editais e de oportunidades que a gente também vem divulgando. É uma plataforma que é para dar visibilidade aos dados das periferias. Aproveitar também para divulgar nossas redes sociais. Segue a gente aí no @Aquilombá canal. O meu pessoal é @ParaíbaTeatro e também segue o @Expansão Audiovisual. Tamo junto e vamos até o próximo Aquilombá.